Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria, e não a liturgia do segundo domingo do Advento. Nós, mesmo assim, estamos ainda neste momento de Advento, neste momento de preparação para a alegria da vinda do Salvador às nossas vidas. E a liturgia de hoje, mesmo sendo a da solenidade, tem muito a nos dizer e a nos preparar para este momento. Mas não deixarei de cantar mais uma vez, como semana passada, o refrão e ler aquilo que diz o texto em latim do canto Orate Coeli para este segundo domingo do Advento. Orate coeli de super et nubes pluant justum. Orate coeli de super et nubes pluant justum. E diz o texto: pecamos e nos tornamos como os imundos, e caímos todos como folhas, e as nossas iniquidades, como um vento, nos dispersaram. Escondestes de nós o vosso rosto, e nos esmagastes pela mão das nossas iniquidades. Vemos, e se nós olharmos, escutarmos este texto e lermos a tradução, enquanto escutamos, quantas vezes me emocionei e chorei, em especial com aquilo que virá nas próximas semanas desta mesma música. Mas realmente o que diz o texto ao final? Nos esmagastes pela mão de Deus? Não, pela mão das nossas iniquidades. Foram as nossas iniquidades que nos esmagaram, e não o Senhor. Como vamos ver também na liturgia de hoje, na primeira leitura de modo especial desta solenidade de Nossa Senhora, que, por ser solenidade, prevalece sobre o domingo. O que o Senhor tem a nos dizer? O texto, velho conhecido nosso, tem muito a ser meditado, muitas coisas podemos entrar neste texto, mas hoje entraremos naquelas essenciais para a solenidade de hoje. Antes de entrarmos no texto, vamos entender brevemente o que é a Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. Justamente a festa de hoje é a festa que nós celebramos para 3 pessoas. A Anunciação do anjo a Maria, ou seja, a concepção de Jesus. A concepção, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora e também a de São João Batista. São as 3 únicas festas que nós celebramos na igreja, justamente a concepção e a morte. E por que Imaculada Conceição? Recordemos, não confundamos com a concepção do Senhor Jesus. Jesus é concebido no seio de Maria por obra do Espírito Santo. Maria é concebida no seio de Isabel, fruto da união, ou melhor, Isabel não, desculpa, de Santana e São Joaquim. Fruto da união de seu pai e de sua mãe, como todos nós nascemos. Porém, Maria é
preservada em vista dos méritos de Cristo, em vista de tudo aquilo que o Senhor iria passar, da mancha do pecado original. Muitos irmãos protestantes vão perguntar para nós, mas onde está isso nos textos sagrados? Recordemos, a igreja não é somente sagrada escritura, é também tradição. Mas se encontra também no texto do Gênesis hoje. Porque quando vai falar justamente da inimizade entre a mulher e a serpente, recordemos, Eva havia, no seu pecado, tido uma certa amizade com a serpente. Claramente não é Eva que está sendo falada no texto. E Maria, assim, pelos méritos de Cristo que nos salvaram, também foi, em virtude desses méritos, preservada para ser a mãe do Salvador. Deus a salvou no ventre de sua mãe. Deus podia, Deus queria e Deus fez. Diz justamente o texto do dogma, assinado em 1854. Há pouco mais de 150 anos. Nós devemos de compreender isso. Devemos de ter isso em vista. Maria nasce sem a mancha de pecado, imaculada, como também o foi na origem Adão e Eva, em vista do nascimento do Salvador da humanidade. Jesus, Filho de Deus, que não poderia nascer no pecado, e nem com a mancha do pecado. Maria, assim preservada do pecado original, também se preservou de qualquer outro pecado, ao ser sempre fiel ao Senhor. Entremos agora nos textos. O que a liturgia tem a dizer para nós enquanto igreja, não somente como teologia, mas para mim e para você, aquilo que o Senhor quer de nós. Em Gênesis 3, logo depois de Adão pecar, Adão e Eva, o Senhor Deus, andando no jardim, chamou Adão dizendo: "Onde estás?" Vamos já fazer um paralelo com o evangelho de hoje, que é o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. Gabriel chega diante de Maria e o que faz? Ave, alegra-te, cheia de graça. Podemos pensar, Deus poderia ter dito antes de onde estás, Adão, Adão? Vemos aqui o chamado de Deus para Adão e o chamado de Deus para Maria, e duas respostas diferentes, que cabem também olhar para a nossa vida e olhar qual resposta nós estamos dando ao Senhor. O Senhor nos chama pelo nosso nome. O Senhor nos sonhou. Porém, Adão e Eva, ao pecarem o que fizeram, Adão responde a Deus: "Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi." Maria não se esconde. Maria permanece diante do Senhor. Fica perturbada, e vamos meditar dentro um pouco no Evangelho, mas permanece diante do Senhor. Nós devemos de ver que Adão tem medo e se esconde. Por quê? Porque o pecado quebra a comunhão com Deus. E assim também é conosco, irmão e irmã. Assim é a realidade de nossas vidas. Também nós, quando pecamos, rompemos esta comunhão, esta união com o Senhor Deus. E tememos a Deus. Temos medo de Deus. Deus vai me castigar. Por quê? Porque dissemos não às ordens expressas do Senhor. É assim que temos vivido a nossa vida. Ou temos sido fiéis ao Senhor, nos esforçado na nossa fidelidade, como temos meditado desde semana passada, uma vez mais, ao iniciar o novo ciclo do ano litúrgico. Temos sido fiéis ao Senhor, dito o nosso sim, permanecido na sua graça, nos esforçado em ali estar, ou temos virado as costas e dito: "Não, Senhor, não quero saber, eu quero cumprir aquilo que eu acho melhor, eu quero aproveitar minha vida, ser feliz." Segue o texto. Disse-lhe o Senhor Deus: "E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer?" Vemos aqui, voltemos, que ao invés de Adão e Eva comerem aquela árvore que o Senhor lhes havia permitido, justamente foram buscar a árvore, o fruto do bem e do mal, serem senhores, serem deuses, conhecerem tudo e saberem julgar a tudo como lhes parece melhor, como hoje ainda fazemos, e este
É o grande pecado que ainda permanece em nós por causa do pecado original. Queremos porque eu acho que é assim, porque a igreja deve de agir assim, porque... E não buscamos a verdade em Deus. Vemos aqui, justamente, que comeram aquilo que não deviam, mas não se nutriram daquilo que deviam, da graça de Deus, a árvore da vida. E ainda semana passada meditávamos, irmãos e irmãs, se recordamos um pouco, justamente sobre isso, alimentar-se da graça de Deus. Esta graça que o Senhor dará a todos para que se alimentem. Meditávamos na primeira leitura, se não me engano. Nós, de qual árvore temos nos alimentado? Do bem e do mal, querendo sermos deuses de nossa vida. E queremos, assim, dar as normas e leis para tudo aquilo que achamos que é justo e injusto? Ou queremos realmente nos nutrir da sabedoria e da graça de Deus? Da santidade de Deus. E assim, a partir de Deus, termos Ele como justo juiz e participarmos da sua bondade, vivendo na sua graça? Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu o fruto da árvore e eu comi. Já não assume sua culpa. Isso meditamos ao longo do ano. Primeira coisa, não sou culpado. Adão que havia dito: agora sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada Ishá, porque foi tirada de Ish. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. Agora a condena porque ele deu do fruto. Não assume a sua parte. Ele também tinha a sua culpa por ter aceitado o fruto. Mas continuemos o texto. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Aqui vemos, mais uma vez, joga a culpa para um terceiro. Eva não assume também a sua responsabilidade. Sim, a serpente a tentou, mas a serpente não enfiou o fruto proibido na boca de Adão e Eva para comerem. Ofereceu. Disse palavras encantadoras e eles caíram nas palavras encantadoras do mal. Olhemos agora para nós e olhemos também para, muitas vezes, o mal que nós carregamos dentro de nós. Muitas vezes, nós julgamos justamente este lado que temos frágil, humano, e condenamos este lado. Senhor, mas olha, é culpa tua. Eva está dizendo: é a tua criação, a culpa é tua, você que não me criou perfeito. E por fim, a culpa de tudo é de Deus e não do homem. Olhemos. Também nós estamos culpando a Deus em última instância por tudo aquilo que estamos passando na nossa vida. Sendo que muitas dessas coisas fomos nós que escolhemos e temos responsabilidade de termos chegado até aqui e estarmos passando por certas situações. Deus não nos abandona e não nos abandonará mesmo quando erramos enquanto filhos. Mas não apontemos o dedo contra Deus como fizeram Adão e Eva. Ambos deveriam de ter assumido a sua responsabilidade e não fizeram. E nós temos assumido a nossa em relação àquilo que passamos? E o que tudo isso tem a ver conosco? Já entenderemos com toda a reflexão que faremos. Então disse o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Rastejarás é algo importante para nós, porque isso acontecia com todos os perdedores de uma guerra. Demonstra, em última instância, que o mal vai sempre perder. Nunca vai ganhar. Nunca haverá ganho para o mal. E se nós vemos hoje tanta injustiça, tanta maldade ganhando no mundo, recordemos, no final, aquilo que estamos meditando e que se encerraria com este domingo, porque o terceiro domingo é o domingo da alegria, já se encerraria com hoje, com o dia de hoje, esta meditação da segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo, o bem vencerá, o amor vencerá, o mal perderá sempre. E continua o texto: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Devemos de compreender aqui que nós também podemos, pela graça de Deus, como veremos na segunda leitura, vencer a serpente. Ela ataca por trás, ataca por baixo
está sempre embaixo. Ela não alcança o coração, e o coração aqui não é o sentimento, é o entendimento, é a compreensão, é a totalidade da vida. E também não está ao nosso horizonte, ao final do horizonte não está a serpente, e sim a graça de Deus. Se nós temos fé verdadeira em Deus e buscamos viver na sua graça, também nós podemos vencer a serpente, as tentações, o mal, não somente o demônio, mas toda a maldade que muitas vezes nos rodeia, e justamente também por causa daquilo que nos deixamos levar da vida e de pensamentos humanos. E temos vivido assim nossa vida, irmão e irmã. Escutemos agora o refrão do Salmo. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. E vai dizer, adiante o Salmo, o Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça, recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Deus permanece fiel no seu amor. Ele faz prodígios grandiosos, como veremos com Maria no Evangelho, quando o trono de Davi havia caído e sobraram somente os pequenos ramos daquele mesmo trono, Deus recordou ainda assim do seu amor para salvar a casa de Israel, e não somente o povo da antiga aliança, como também a cada um de nós. Entremos agora no Evangelho, que também se fará presente ao longo desse ano litúrgico com a festa da Anunciação. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Vemos aqui algumas coisas importantes para o dia de hoje, nesta festa da Imaculada. Maria era desconhecida de todos, fora os seus vizinhos. Aqueles que moravam ali eram parte de sua família, do clã familiar, eram quem conhecia Maria. Era uma completa desconhecida de todo o resto daquele povo. O anúncio que muda a vida de Maria com o anjo Gabriel não muda somente a vida dela, mas a do mundo inteiro. Todos nós fomos tocados por este dia do anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. Maria fica perturbada, nos diz o texto. Por que Maria fica perturbada? E devemos de compreender e aprender com Maria a termos a verdadeira humildade, que muitas vezes, irmão e irmã, não temos. Porque Maria não se sente digna do olhar de Deus. E isso porque é humilde. Não é porque ela não é santa, porque ela é humilde. E quantos de nós, quantos mesmos, até mesmo na tua família deve de conhecer pessoas que nem frequentam a igreja, mas dizem: ai, Deus não se esquece de mim, ai, Deus, eu sou importante. Maria se sentia indigna. E ela é o exemplo de santidade. Imaculada por natureza, preservada de todo o pecado não tocou nela e não se sentia digna do olhar de Deus para com ela. E agora nos questionemos. Somos nós orgulhosos ao ponto de acharmos que eu sou bom, a boa, e que o Senhor olha para mim o tempo todo e olha, Deus... Cuidado, porque isso talvez demonstre uma falta de humildade. O Senhor olha para nós, sim, sempre olhará, somos seus filhos a partir do batismo. Mas Maria não se sentia digna deste olhar. E eu e você nos sentimos dignos dele? Não reconhecemos nossa natureza pecadora tantas vezes e que tantas vezes diz o não ao Senhor Deus? E que na liberdade, na verdade é escrava da sua própria natureza e das suas vontades? Porque liberdade de verdade não temos? Porque não realizamos aquilo que Deus nos pede e nos ensina? Segue o texto. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. O anjo disse: ave cheia de graça, plena de graça, com todas as graças.
E isso por si só já mostra para nós que Maria tem algo de diferente de qualquer outra criatura. E veremos também na segunda leitura. E agora diz: não tenhas medo, Maria. Não tenhas medo. Não temas. Aparece na Bíblia 366 vezes. Isso quer dizer para nós que é como se o Senhor nos dissesse a cada dia do ano: não temais. Eu estou contigo. E cada vez que aparece o não temas na Bíblia, aparece uma grande missão. E Maria compreende já por essa frase que há uma grande missão que o Senhor quer lhe confiar. E na liberdade, agora escuta o anjo. Encontrou graça diante de Deus e diz o que mais o texto? Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Nós vemos agora que porá o nome de Salvador. Jesus, Salvador. Será grande, Filho do Altíssimo, Filho de Deus, e receberá o trono de Davi. O trono como havia prometido o Senhor no Antigo Testamento. Como Jesus mesmo vai dizer depois no Evangelho. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então de quem Davi falava? Davi falava de quem ao seu lado? E assim, Jesus é realmente o Filho de Deus. E segue, ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Única pergunta de Maria. Diferente de como vimos e vamos ver, diferente justamente do esposo de Isabel, Maria somente questiona: ainda não conheço homem, ainda sou virgem, como isso acontecerá? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E aqui há algo importante para nós. O Espírito virá sobre Maria, da mesma forma como era no início dos tempos, o Espírito pairava sobre as águas. Desta forma, o Espírito Santo envolverá Maria. Da mesma forma que também o mesmo Espírito Santo descia na nuvem que descia no deserto junto com Moisés e o povo de Israel. Ali estará a presença do Espírito Santo envolvendo plenamente Maria e realizando a obra de Deus. Será pela sua virgindade, será pela sua Imaculada Conceição que nascerá o Salvador. E por isso Maria é virgem antes, durante e depois do parto, sempre virgem. Segue o texto. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Vemos aqui a diferença, como havia dito, de Adão e Eva e Maria. Maria diz seu sim, enquanto Adão e Eva, que escutaram da boca de Deus que não deveriam de comer do fruto de uma árvore, disseram não. Maria recebe a visita de um anjo, o anjo de Deus, e diz sim a Deus. Adão e Eva receberam a visita de um anjo caído, um demônio, e disseram sim ao demônio. E eu e você? Como temos seguido a quem? Dito nosso sim como Adão e Eva, ao mal, ao pecado? Ou como Maria, dito nosso sim a Deus? Buscando conhecer cada vez mais e viver na intimidade como Maria viveu, na simplicidade e no desconhecimento. Esse amor verdadeiro e autêntico a Deus, buscando a nossa salvação eterna. Cumprindo os seus desígnios de amor. Compreendendo cada vez mais aquilo que o Senhor pede a cada um de nós. O que temos vivido? Ou continuamos a responder sim às tentações do mundo, às questões humanas, e esquecendo-nos de Deus, de tudo aquilo que Ele quer de melhor para nós? Não tenho tempo, tenho que aproveitar a vida, tenho que ganhar mais dinheiro. O que temos escolhido, irmão e irmã? A escolha é nossa.
Devemos de compreender também que quando Maria diz, aqui, eis aqui a serva do Senhor, nós pensamos em escrava, a pior coisa. Não, serva é o título de honra mais alto da Bíblia. Servo é Abraão, servo é Gedeão, e assim por diante. São servos do Senhor, porque são fiéis, obedientes ao Senhor. Nós temos sido obedientes, fiéis ao Senhor Deus. Temos sido seus servos verdadeiros e realizado a sua palavra em nós e permitido que Cristo seja tudo em nós. Não é só ser sem mancha, como Maria. Todos nascemos com a mancha do pecado original. Graças ao batismo, também somos santificados em Cristo, porém é estarmos como Maria disponíveis a Deus. E muitas vezes é o que ninguém está. Hoje cada vez menos católicos querem estar disponíveis a fazer a vontade de Deus. Querem somente cumprir obrigações de estar na missa, nesse compromisso ou naquele, mas não estão disponíveis verdadeiramente para o que Deus quer de suas vidas, para a sua conversão sincera, para um momento de oração e intimidade com o Senhor, para escutar aquilo que Deus tem a dizer e mudar a sua vida, atuar conforme a sua santa vontade. Nós temos estado disponíveis ao Senhor. Deus, como em Maria, busca corações abertos, e isso que Ele está buscando agora em cada um de nós, não só neste tempo do Natal que é tão próximo, mas ao longo de toda a vida. Nosso coração está aberto a Deus. Só vamos abrir o nosso coração a Deus, conforme cada vez mais nos unimos a Ele pela oração, pela meditação. Como está a nossa vida? Devemos de também olhar uma coisa muito importante. Maria atravessa o pântano da vida humana sem manchar-se pelo pecado, mas não sem dividir o sofrimento conosco. Maria sofreu. Se muitas vezes nosso sofrimento é duro, recordemos, Deus não poupou nem mesmo Maria do sofrimento. E Maria, a mãe do seu Filho unigênito, Maria, a mãe de Cristo, ela chorou, sofreu, perdeu sua casa porque teve que fugir para o Egito, passou as necessidades ao lado de seu filho recém-nascido, o frio que vamos celebrar no Natal e tudo mais. Chorou aos pés da cruz, como chamamos Nossa Senhora das Dores, ou melhor, sofreu aos pés da cruz com seu filho. Maria ali estava. Se preservou de manchar com o pecado, mas passou pelos sofrimentos como nós. E nós temos lutado contra o pântano do pecado e continuado a caminhar com Deus mesmo em meio às tribulações e dificuldades. Ou, muitas vezes, temos nos entregado ao lodo, ao pântano da vida meramente humana sem Deus, no pecado. Devemos de compreender que do nosso sim a Deus depende a nossa salvação. Aquilo que estamos vindo dizendo há um longo tempo. Não basta Jesus ter morrido numa cruz por mim, me perdoar dos meus pecados. Eu tenho que dizer meu sim a Deus. Se eu não digo meu sim a Deus, eu posso perder a minha salvação. Agora cabe a mim e a você, como Maria, dizermos: faça-se em mim a tua vontade, e cumprirmos a vontade do Senhor e nos esforçarmos em Maria, como Maria, a realizar a vontade do Senhor. Se não fizermos, podemos perder a salvação que o Senhor nos dá. Devemos de também, a partir de tudo aquilo que meditamos, que escutamos no texto de hoje, rever os nossos critérios de grandeza e de beleza. Em especial nos tempos hoje que vivemos. Jovens, mulheres, homens, devemos de rever grandeza. Olhemos para o tempo de Maria, o tempo de Jesus. Tínhamos a mulher de César, que era grande e famosa, Cleópatra e tantas outras personalidades históricas grandiosas. Porém, nenhuma delas é tão grande como Maria. Maria, na sua humildade, é maior do que todas essas mulheres. Não se escreveu grandes livros históricos sobre a Virgem Maria,
Porém, a grandeza de Deus manifestada na humildade e simplicidade de sua vida a faz grande ao longo de todos os tempos, ao ponto de que chega até nós este grande amor a Maria, e este grande conhecimento a Maria. E nós, temos buscado ser grandes como os poderosos desta terra nos tempos atuais? E poderíamos nomear tantas personalidades que hoje tantos jovens querem seguir? E que tantas pessoas ainda querem seguir ou ser iguais? Recordemos, a grandeza não está aí. A grandeza está em Maria, naquilo que Maria nos mostra como caminho para Deus. Depois de beleza, Maria não venceu nenhum concurso de beleza. Nenhum concurso de beleza. Ao nos aproximar de Maria, vemos que tudo isso muda o conceito de beleza, o conceito de grandeza. Maria é bela por quê? Porque não tem orgulho e não é egoísta. E aí está a verdadeira beleza. Não pense em si somente. Diz seu sim, sabendo que haverá consequências para a sua vida e estando disposta a sofrer estas consequências para a nossa salvação. Não para ela, para a nossa salvação, da humanidade inteira. Não somente a dela, mas pela minha e pela tua. E existe alguém assim hoje? Talvez pouquíssimas, raríssimas pessoas no mundo, que talvez poderíamos contar menos de uma centena. Este é o exemplo de beleza de Maria. Não é usar máscara, passar isso ou aquilo no rosto, maquiagem, puxar aqui ou acolá. Não. A beleza está em não ser egoísta e não ser orgulhoso. E nós temos seguido esta beleza de Maria. Mais uma coisa a aprendermos de Maria no Evangelho de hoje e na festa que hoje celebramos. Ela é a única que soube usar verdadeiramente a liberdade. Não se fez escrava do pecado. Não se deixou enganar pelos pensamentos humanos e mundanos, por aquilo que seu tempo ditava como norma e regra, mas na sua liberdade, sabendo todos os desafios que poderia enfrentar, disse seu sim a Deus. E sofreu as consequências do seu sim. Nós muitas vezes, ou a maior parte do tempo, dizemos não a Deus e não sabemos sofrer as consequências do nosso não. E brigamos com Deus que Ele tem que consertar tudo, que Ele está errado. Voltamos a Adão e Eva. Estamos vendo? Busquemos em Maria aprender a ser verdadeiramente livres, porque a única liberdade verdadeira está em dizer sim a Deus, em fazer a sua vontade, em abandonar o pecado, em viver a santidade. E devemos de compreender que a graça é mais forte do que o pecado. Sempre foi e sempre será mais forte do pecado. Mas nós devemos de recordar uma frase de Santo Agostinho. Deus quer nos salvar pela sua graça, mas aquele que te criou sem ti não pode se salvar sem ti. E aqui está o grande problema que nós temos, irmãos e irmãs. Nós queremos que Deus haja num passe de mágica e que Ele haja em nossas vidas como se nós fôssemos marionetes. Não é assim. Ele aceita a nossa liberdade que Ele nos concedeu e espera que assim nós caminhemos com Ele. E junto com Ele, realizando a vontade com sua graça, nós alcancemos a salvação. E temos feito isso em nossa vida? Seguindo o exemplo de Maria, em fazer sempre a vontade do Senhor Deus? Agora, entremos na segunda leitura da carta aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. Coisa importante. Se Ele fez isso conosco, nos abençoou com toda a bênção do Espírito, nós, que somos pecadores, que biologicamente não temos familiaridade com Jesus Cristo, por que não faria muito mais do que com a Virgem Santíssima? E aqui está um questionamento para os nossos irmãos separados, que nos dizem, não, vocês estão errados. Não. Se conosco Ele faz isso, por que não faria muito mais com sua mãe? Com aquela que escolheu a dedo para ser sua mãe. E vemos aqui que não só Maria, mas também nós somos escolhidos para fazer algo extraordinário.
E o extraordinário está em fazer as pequenas coisas no ordinário de nossa vida, em dizermos o sim, em vivermos a santidade a cada instante de nossa vida. Em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Todos somos chamados a ser imaculados, a sermos santos. Mas qual resposta temos dado? A de Maria ou a de Adão e Eva? Depende da resposta. Todos somos chamados a participar dessa graça do Cordeiro sem mancha. Maria, mãe do Cordeiro sem mancha? E nós temos dado a resposta como Maria ou como Adão e Eva? Segue o texto. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Predestinou, mas já disse uma vez sobre predestinação, numa meditação. Não quer dizer que todos vamos ao céu. Ele sonha, ele projetou isso para nós. Mas nós podemos perder todo o projeto que Deus sonhou, projetou para nós. Se nós dissermos não, se nós desviarmos de seus caminhos, se nós continuarmos insistindo em viver no pecado, abandonando a graça de Deus, em dizermos não a Deus, como Adão e Eva. E segue. Nele também nós recebemos a nossa parte. Segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade, nós fomos predestinados a sermos para o louvor de sua glória os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Devemos de compreender que recebemos de Deus os dons materiais, mas não somente o material, muito mais especialmente em grande proporção os dons sobrenaturais. Mas nós temos buscado viver segundo esses dons, segundo a nossa fé, compreendendo a cada dia mais a nossa fé e como Maria, pela oração, pela intimidade com Deus, nós termos vivido cada vez mais a vontade de Deus em nossa vida? Vamos agora, vou cantar um pequeno trecho de uma música em italiano que fala da beleza de Maria e que reflete justamente esta aurora em vista do nascimento de Cristo, que é hoje a concepção de Maria, para que nós compreendamos melhor a beleza da nossa fé em Deus e das graças que realizou na Virgem Maria e do amor que devemos ter para com ela. Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, non vi stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, le stelle più belle non son belle al par di te. Diz só esse primeiro trecho da música. Da aurora, tu surges mais bela do que a aurora, com teus raios faz calma a terra, e entre os astros que o céu encerra, não existe estrela mais bela que tu. Bela tu sois qual sol, branca mais do que a lua, e as estrelas mais belas não são belas ao teu lado. Nós devemos de compreender esta beleza de Maria, não só porque é imaculada, porque vimos no texto, todos somos chamados a sermos imaculados pela santidade. Então, não chegaremos à Imaculada Conceição de Maria porque fomos concebidos no pecado, mas podemos participar da vida do Cordeiro sem mancha. Recordemos São Paulo, somos corpo místico de Cristo. Se nós fazemos como Maria, a vontade de Deus, e dizemos o nosso sim. Que possamos amar cada vez mais ao Senhor pelas maravilhas que realizou em sua mãe, em vista da nossa salvação, e que nos ensina a imitá-la, para que, imitando cada vez mais ela, na humildade da serva do Senhor, em dizer o nosso sim a Deus,
que possamos chegar também nós à salvação que nos espera. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que hoje celebramos na sua Imaculada Conceição, que interceda por cada um de nós e nos ajude a, como ela, cada vez mais dizer o nosso sim a Deus, a deixar o nosso coração como um campo para que o Senhor possa lançar as suas sementes, a graça do seu Espírito, e que ao nos abrirmos inteiramente a Ele com docilidade, como a Virgem Maria sempre o fez, possamos viver a sua santidade e cada vez mais unidos na sua graça, possamos um dia merecer participar da sua glória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós e também sobre todos os vossos bens as bênçãos e graças de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Uma santa e abençoada semana a todos. E até breve.